Bom dia a todos. Me escutam bem? Sim. Ok. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina tão gratificante de ter esse conhecimento, de podermos estar aqui nesse domingo de sol bonito, depois de tanta chuva que também é bonita, né? A minha graminha lá em casa que o diga, tá verde pra caramba, porque choveu muito, né? É vida, é o ciclo da vida. Hoje nós vamos ter o estudo com o Edson. Eu sempre peço a caridade de todos que possamos estar em sintonia com as nossas mentes despertas, corações abertos, que possamos absorver o máximo, tentar prestar atenção, que a mente tenta correr, né, para os problemas, tenta fugir para isso, para aquilo, que nós possamos estar com nossos corações abertos, esforçando para estar aqui. Edith, você pode fazer oração hoje ou não? Pode? Frank, você pode ler para a gente? Trouxe o óculos? Aqui eu perguntar antes, né? O pessoal dá desculpa aqui, fala, eu não trouxe o óculos. Vem para cá então, Frank. Depois Edith faz uma seleção, depois Edson. Vem para cá e que Jesus nos abençoe. Esse aqui? Qualquer uma que você quiser. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá. No livro de Divaldo Franco, Joana de Ângeli, Messe de Amor, lição número 32. Prosseguirás. Examinando os obstáculos que deparas na vilegiatura carnal, trabalha, servindo na luta em que te empenhas. Neles encontrarás convites à humildade, exercício à perseverança, chamamentos à fé. Compreenderás a necessidade de insistir no bem. Descobrirás tesouros de alegrias em cada vitória alcançada. E empreenderás planos de trabalho infatigável. Mas não te detenhas no serviço começado. Considerando a facilidade que se enfloresceu nos teus braços, como êxito e acomodação ao repouso. O vento gasta a montanha, que lhe impede o caminho, lenta e insistentemente. Agiganta-se o carvalho, célula a célula. Levanta-se o monumento, pedra a pedra. O que não consigas agora, terás mais tarde, se insistires no empreendimento começado. Ensina o Evangelho que o servidor nunca deve desanimar, embora estando aparentemente vencido. E o apóstolo Paulo conclama aos que tenha
os ossos desconjuntados a prosseguirem. Não te uniformizes com as indumentárias mentais dos vencidos, porquanto, qual se dá contigo mesmo, eles estão em viagem na terra, e despertarão um dia, no país da consciência livre, examinando então as oportunidades perdidas. Se alguém te fala que é loucura o esforço que empreendes, silencia e insiste no dever. Se a bolota dissesse que um dia se transformaria em carvalho gigante, ninguém acreditaria. Muito antes que o sábio Dalton concebesse a teoria corpuscular da matéria, essa era constituída de corpúsculos. Se a terra humilde e boa paralisasse o ministério santo de ajudar a semente ante o vaticínio dos pessimistas, o homem e os animais morreriam à míngua. E se o débil embrião fetal pudesse ouvir-te a respeito dos dias que o aguarda, acreditar-se-ia louco. Não te intimides, assim, as informações vulgares dos infelizes, que procuram sombrear o céu das tuas esperanças com nuvens pardas e cinzentas, no torvelinho das paixões em que se demoram. Prosseguirás, se insistires na consciência reta, fazendo o melhor. Se a morte interromper a tua tarefa, ainda assim prosseguirás indefinidamente nas trilhas da eternidade. Das esferas superiores, companheiros que te precederam na romagem e que continuam vivos, vem exultar-te o pranto, consolando o teu coração. Sustentam o teu espírito à hora da dificuldade, para que não desfaleça nos rudes embates, semeando a felicidade na tua senda, chorando e sorrindo contigo, confiantes e ansiosos, aguardando o momento de te abraçarem, após a tarefa começada, com os júbilos de quem recebe, no lar, o familiar que retorna, depois de rudes refregas. Insiste, dedicado ao bem, e prosseguirás ditoso depois de tudo. Que assim seja. Bom dia. Bom dia. Vamos serenar os nossos corações e primeiramente agradecer por mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão. Rogamos as bênçãos para o palestrante, que ele saiba explanar o seu estudo que ele fez para nós nesta manhã de hoje e que possamos absorver, sentir no nosso íntimo essas palavras que vão ser bálsamos para as nossas dificuldades do dia a dia, para os nossos problemas e para o nosso enfrentamento de cada obstáculo que aparece. Abençoai também para que possamos levar para fora e mostrar aos que convivem conosco os nossos aprendizados, que tanto são de benefício para nós. Auxiliai e abençoai o planeta, para que haja luz e paz dentro de cada um, hoje e sempre. Que assim seja. Bom dia para todos. Bom dia. Sejam bem-vindos à Seara de Jesus. O tema desse... não está funcionando o microfone? Bom dia a todos. Amor e luz. Sim. Eu quis dizer bom dia para todos. Sejam bem-vindos à nossa Seara de Jesus. Então essa é a nossa seara, né? Nossa seara de trabalho,
nossa seara de convivência. O tema proposto para hoje está colocado aí: paciência, resiliência e vida em abundância. Jesus, conforme registrou João no seu capítulo 10, versículo 10, nos disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Essa passagem de Jesus nos remete à ideia de que Jesus já nos revela a vida na questão da imortalidade, porque o cristianismo revive a ideia da imortalidade, nos trazendo que a vida não cessa quando a gente se depara com a morte, porque nós somos espíritos, somos almas, que temporariamente estamos num corpo físico. Então, a morte, é a que tememos tanto, é um jogo das ilusões, conforme define o espírito de André Luiz. E a vida é imortal. Mas Jesus prossegue dizendo: para que tenhais vida em abundância. E aí a palavra abundância surge de maneira assim magnífica, genial, porque ela nos remete não à ideia de excesso, não à ideia de que é um luxo ou algo que está sobrando. A abundância significa cheia, mas não cheia no sentido quando a gente fala eu tenho uma agenda cheia, eu tenho uma vida repleta de compromissos que não dá tempo de respirar. Quando nós falamos vida em abundância, estamos nos referindo a uma vida plena, a uma vida que tem suficiência, suficiência de amor, suficiência de afeto, suficiência de espiritualidade, suficiência de recursos. Então, para que nós tenhamos esta vida em abundância, nós fazemos dessa vida uma vida que seja especial a todos os momentos. Porque estando presente em cada momento da nossa vida, em abundância, quer dizer, entregando-nos ao momento a que estamos vivendo, ao presente, nós fazemos da vida, em seus mais diferentes instantes, momentos especiais. Pode ser especial encontrar um amigo, dar um cumprimento de mãos ou um abraço. Pode ser especial um simples café, ou a gente ligar para alguém, ou a gente parar no caminho para visitar um doente. A gente transforma os momentos em momentos especiais. Quando eu vou para a escola, e mesmo sabendo que eu tenho muitas tarefas e tenho muita atividade a fazer, eu me encontro ali, me entrego à aprendizagem. Quando eu vou ao trabalho e transformo aquele trabalho num momento especial para mim, apesar de ser um momento de muito esforço e às vezes cansativo para o corpo físico. Vida em abundância. E o espírito de Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, nos propõe o seguinte: se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, ou seja, muitas pessoas possuem muita coisa material, são ricos, são afortunados, às vezes têm todos os recursos, mas isso não é garantia de paz. A paz não está condicionada à condição que você apresenta dessa abastança material. Então, essa vida em abundância não quer dizer vida cheia de recursos materiais que nós possamos, assim, até esbanjar. Mas, diz Emmanuel, depende da abundância de valores definitivos que a alma é possuída. Porque essa abundância é aquilo que nós temos dentro de nós. Essa vida, essa atividade que nós vamos levar, que está repleta dentro do nosso coração. E ainda esclarece ele: o bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, quer dizer, o bem, é o movimento evolutivo na escada ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os a alma à morte no pecado. O que quer dizer-nos Emmanuel com essa bela mensagem? Gente, quando nós nos associamos ao mal, quando nós damos o braço a alguma coisa que seja o mal, desviamos da lei, nós estamos criando processos
limitantes para a nossa alma. Porque toda vez que eu associo ao mal, ou pratico o mal, eu crio uma série de associações dentro da lei de causa e efeito, porque depois eu vou ter que arrepender, reparar, expiar, e aí para tentar recomeçar novamente. Mas imagine o seguinte, o que os Espíritos nos falam, que a grande maioria das vezes nós recapitulamos os erros do passado. Nós caímos nas mesmas falhas, mesmo depois de ter expiado aquela falha, recuperado, nós voltamos muitas vezes a repetir um mesmo processo. Então, fazer associação com o mal, o erro, é sempre um perigoso caminho que nos limita à ascensão. A proposta de Jesus é a de libertação. Conhecerás a verdade e a verdade do salar livre. Quando nós agimos pelo bem, quando nós agimos pelo amor, nós então abrimos espaço numa situação, numa dinâmica ou numa dimensão que nós não podemos imaginar, porque ela é ilimitada. Quando nós agimos no bem, com amor, nós abrimos dimensões para nossas almas crescer. E então nós avançamos mais. Então o bem, o amor é sempre libertador. O mal é sempre a morte que nos leva ao pecado da morte, que é quando o espírito reitera ou repete tantas vezes o mesmo processo sem conseguir sair daquele lodaçal a qual se associou. Não sei se vocês perceberam, porque Jesus diz assim: eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Observe que tenhais está no plural. Nós poderíamos falar de outra forma: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então, observe que a passagem nos remete ao plural, que ele está nos falando que essa vida só é abundante quando nós partilhamos, quando nós nos juntamos, quando nós dividimos. Tem graça eu chegar a uma confeitaria, comprar um bolo maravilhoso, e aí aquele bolo recheado com o gosto que eu mais adoro, mas eu comer sozinho? Eu posso até sair de viagem com minha mochilinha, falar assim, vou fazer uma viagem sozinho, mas eu estou aguardando o momento em que eu vou chegar num lugar e encontrar alguém para partilhar, para dividir. Porque ninguém faz essa viagem para ir para uma ilha deserta e ficar sozinho. A viagem só tem sentido e só traz alegria quando a gente compartilha e a gente percebe, mesmo se esse compartilhar for com um animal, mesmo com aquele animal que a gente ama. Então, a gente sempre está vivendo no compartilhar, no dividir. E esse compartilhar na vida, muitas vezes gera para nós certos desconfortos, porque a vida nos traz pessoas que têm opiniões diferentes, divergentes. E, por vezes, a gente vê que a gente tem uma opinião ou tem um aspecto, mas a outra pessoa apresenta um aspecto diferente. Há problema nisso? Não. Porque nós precisamos do ponto e do contraponto. Nós precisamos do contraditório nas nossas vidas para que a gente possa balancear, para que a gente possa andar com equilíbrio. Se a gente não tiver esse contraponto, não tiver esse contraditório, a gente pode se desviar por um caminho porque estamos cegos numa determinada perspectiva. E é essa divergência que nos leva tantas vezes a abrir portas para outros ângulos da nossa existência. O que não pode haver é o que a gente chama de confronto. O confronto é quando você quer anular a outra pessoa, quando você quer reduzir a outra pessoa, quando você desconsidera quem é aquela outra pessoa que tem uma opinião diferente. Então, quando eu estou confrontando, isso já é um desvio. Isso já é caminhar-se para o mal, porque eu estou diminuindo a possibilidade daquela pessoa. O Mário Sérgio Cortella faz uma interpretação muito interessante da passagem de Jesus, que está em Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21,
que é a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Vocês se lembram dessa passagem? Que era uma passagem muito bonita, quando as pessoas chegaram a Jesus, ouviram a sua palavra, e já era final da tarde, e as pessoas tinham fome, e os apóstolos estavam ali ansiosos porque não havia alimento para todos. E aí Mário Sérgio Cortella nos oferece uma perspectiva. Porque depois de ouvir a mensagem de Jesus, a mensagem cristã, o que cala nos corações da gente? A partilha, a divisão. Então, cada um daqueles presentes tinha um pouco, mas o pouco que passa a ser dividido e distribuído a todas as pessoas, porque aí alimentamos todas as pessoas. Então, quando a gente divide, mesmo aquilo que é pequeno, pouco, parece que aquilo tem um valor, enche ou se torna abundante para todas as pessoas, porque estamos num processo de partilha. Para a gente chegar a vivenciar a vida com abundância, nós precisamos de dois elementos importantes. Um é a paciência e o outro a resiliência. Paciência não quer dizer cruzar os braços, não fazer nada, sentar na cadeira, deitar na cama e aguardar com que as coisas vão se organizar ou vão funcionar da forma como eu estou imaginando. Isso é uma ilusão. Achar que as coisas vão se resolver por si e nós não fazermos nada, isso se chama comodismo, preguiça. Paciência é aquilo que acontece após nós fazermos todas as coisas que nos cabem atuar. Nós cumprirmos o nosso dever. Quando eu digo para mim mesmo, eu fiz tudo que podia para essa situação, então eu agora posso ter paciência. A paciência, então, é como no caso do agricultor. O agricultor seleciona uma determinada área, uma determinada região, prepara a terra, corrige o pH, limpa, adiciona ali nutrientes para nutrir a terra, escolhe a boa semente, planta, cuida para que as ervas daninhas não cresçam, depois vai ali, cuida para que a plantação não seja atacada pelas pragas. Mas se de repente surge uma geada, uma seca inesperada, aí é paciência. Porque ele fez como agricultor tudo o que ele podia até os extremos para poder atuar naquele processo. Chico Xavier tem um exemplo também interessante que está no livro de Ramiro Gama. 2 anos de surras incessantes. 2 anos viver o Chico com a madrinha, que é um caso que a maioria de nós conhecemos. E aí o Chico diz assim para a mãe que está em visita a ele, ali, a mãe já desencarnada em espírito. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. Então o Chico criança falando para a mãe, né, em espírito. Mas a senhora sabe que nos faz muita falta. E a mãezinha consolou e explicou. Não perca a paciência. Pedi a Jesus para enviar um anjo bom que tome conta de todos. Isso é paciência. Félix, no livro Sexo e Destino, o espírito Félix era ali o mentor do André Luiz e estavam trabalhando nas mais diferentes situações. O Félix era um espírito tão evoluído, ele resolvia com simplicidade, de uma forma muito prática, assuntos inclusive relativos aos problemas associados ao sexo, à afetividade. Então, esse livro narra diversos acontecimentos. E em um dos momentos, o espírito Félix está com o André Luiz, ele acompanha uma das tuteladas que foi numa farmácia comprar um medicamento. Mas, na verdade, aquele remédio não era um remédio para curar, era para suicidar-se. E aí, quando ela pede ao farmacêutico aquele medicamento, o farmacêutico vai buscar. E aí o Félix age interferindo ali naquele instante, e o farmacêutico, em vez de pegar aquela pílula para que a moça havia pedido, pega uma pílula calmante. Ela volta a casa, toma o remédio para suicidar-se. E aí ela dorme. No outro dia ela acorda. Continuava no corpo. E aquela menina,
apesar de todo o investimento que os benfeitores estavam fazendo, se arruma, ganha as ruas e de repente vem um carro e atropela. E aí Félix e André Luiz se olham, André Luiz fica assim, espantado, e Félix diz assim para ele: agora já não nos cabe fazer nada. O tema, o assunto agora subiu, está em outro nível, em outra instância. O que vai acontecer com ela, somente Deus sabe. Então vocês vejam que isso é paciência, quando nós exercemos todas as nossas forças, nós cumprimos nossos deveres, fizemos nossa tarefa, mas aí já não temos, porque às vezes a vida tem essas incertezas que nós não podemos controlar. E vem a resiliência. A resiliência vem da física. O que é a resiliência na física? É a capacidade de um determinado corpo resistir a determinadas pressões sem deformar. Então, se eu soltar um copo de vidro a essa altura, o vidro vai se espatifar, aquele copo, aquele cristal não resiste. Tem baixa resiliência. Mas se eu soltar um copo de plástico, esse copo de plástico vai bater no chão, colidir, vai ter uma pequena deformação, mas vai absorver o impacto. Tem alta resiliência. Nós precisamos ser resilientes, absorver os impactos que a vida oferece, essas pequenas e às vezes grandes dificuldades que geram pressão, geram sofrimento, dor, desconforto, mas eu sou resiliente e sustento-me. Eu consigo manter a serenidade e o equilíbrio, mesmo nessas situações em que eu sou mais desafiado. Não o espírito, né? Mas o nosso Divaldo Franco, que ainda, né, é um espírito, mas está encarnado. Divaldo Franco conta para a gente um caso muito interessante que aconteceu no Brasil há uns anos atrás. E há talvez algumas décadas já. Um casal que havia namorado, planejado um casamento, casaram-se e aí viveram muito bem durante anos. Teve uma filha, e a filha cresceu, e aquele carinho, aquela vida normal, familiar, né, que havia se entrelaçado, e estavam bem. Mas numa dessas esquinas que a vida oferece, o marido encontra uma jovem. E aí o olhar para cá, o olhar para lá, e eles começam a entristecer determinadas afetividades, determinados interesses. E o marido vai anelando aquele interesse pela jovem. Sabe aquela ideia que você tem? Ah, não, esse espírito eu já vi em vidas passadas. Eu sei que essa pessoa já viveu comigo, é a minha alma gêmea, é a tampa da minha panela. E a gente acha que aquela pessoa vai fazer a revolução, vai te trazer a felicidade. Não, e ele achou que deveria separar-se da esposa porque encontrou a pessoa certa, né? E ele estava encantado, aquela paixão arrasadora, fulminante, aquele fogo, e ele não resistiu. Certo dia voltou para casa e disse à esposa: eu vou separar. Eu encontrei uma pessoa e abri o jogo com ela. Ela ouviu as explicações dele, e aí ele falou assim, e nossa filha? Ela disse: você vai lá no quarto dela, vai falar com ela o que está acontecendo e o que vai acontecer doravante. Ele, né, o amor da filha dele, né, a filha chegou no quarto, ela tinha mais ou menos 10 anos, ele sentou-se, olhou para ela com muito carinho e disse: filha, se algum dia uma pessoa que te ama muito, ama você profundamente, se algum dia essa pessoa fizer alguma coisa com você que te deixa muito, muito triste, se algum dia essa pessoa vir e causar uma frustração, uma dor muito grande ao seu coração, e você não conseguir perdoar, pelo menos desculpe. E aí ele falou com a filha que iria sair de casa e fez as malas e saiu. Meses passaram e até que um dia a esposa recebe um telefonema do marido que diz assim: eu estou com saudade da minha filha.
Será que você me permite vir em casa aí, a sua casa agora, para visitá-la, para dormir com ela? Tenho muita saudade. A esposa aqueceu, ele passou e às quartas-feiras à noite dormir com a filha. Passado um certo tempo, ele foi e pediu novamente: será que eu poderia ter mais contato? Eu não quero perder a chance de vê-la crescer. Eu posso almoçar com ela nas segundas e nas sextas? E a esposa permitiu. Ele já frequentava a casa agora segunda, quarta e sextas-feiras. Passado certo tempo, ele vem, pede para vê-la nos finais de semana. Só que a amante chama ele e fala: não, agora não tem jeito. O que está acontecendo? Essa situação não pode ser assim. Você agora está saindo de casa todos os dias, está indo na casa de sua ex-esposa, e aí ele diz a ela: eu vou ter que separar. Porque essa paixão que eu tinha, ela acabou. Foi um fogo, mas essa lenha não permaneceu mais. Não tem brasa no meu coração. Eu não posso mais sustentar o nosso relacionamento. E ele deixa a amante e passa a conviver mais intimamente com a família que ele havia deixado. A amante, ela acompanhava ele nas redes sociais. Ela via para onde ele ia, as fotos que ele colocava, onde ele estava, onde morava a família. Até um certo dia ela decidiu ir à escola, onde a filha desse casal estudava. Era o final do expediente, ela se apresentou à professora, explicou que era uma tia, a criança a identificou, então a professora concedeu que ela levasse aquela criança. E ela matou aquela criança, assassinou a criança. Ela foi, obviamente, julgada, ela foi para um presídio, cumprir sua pena, mas o casal agora sentia que a vida já não tinha mais sabor. Acordar de manhã sem a filha em casa, ver o quarto vazio, não tinha graça almoçar, comer qualquer coisa, viajar. A vida ficou cinza demais. E aquele homem, atormentado pelas ideias, pelos remorsos, pelas crises emocionais, pega uma arma, coloca na roupa e vai até o presídio, disposto a descarregar aquela arma e matar aquela antiga amante. Quando ele chega ao presídio, os guardas percebem que ele está nervoso, que ele está agitado. E então fazem a revista e descobrem a arma. Ele é impedido de entrar. Ele volta para casa e, junto à esposa, decidem que vão visitar o Chico Xavier em Uberaba. E quando eles chegam lá e conversam com o Chico, numa dessas reuniões que ele recebia as cartas do mundo espiritual, ele recebe uma carta da filha. E nessa carta, a filha diz à mãe: mãe, não permita que o ódio devore o seu coração. Se você quer me ver feliz, faça algo em meu nome. Ajude as outras pessoas, as outras crianças, em meu nome. Toda vez que você assim fizer, eu vou estar mais feliz aqui aonde estou. Fez as suas descrições e guardou o último parágrafo para o pai. Escreveu para ele: papai, se algum dia alguém que você ama muito, ou alguém que te ama muito, te fizer sofrer, te fizer triste, muito triste, e se você não conseguir perdoar, pelo menos desculpe. Ela entendeu que ela estava se tratando da amante, porque ela, naquele roteiro, ela tinha suas afeições com ele. E a mágoa que ele havia deixado com ela, e a frustração, a dor que ele também havia causado a ela dentro dessa história.
Então o casal sai dali, abre uma fundação com o nome daquela criança e passa a assistir às crianças carentes, às crianças sem recursos, e passa a ter uma vida em abundância. Porque à medida que você abre os caminhos da sua existência para fazer o bem, esse bem começa a florir como um jardim. Começa, então, novamente colorir e trazer vida, e trazer significado para a existência. Então, às vezes a gente pensa assim, o contrário da ansiedade, que seria o contrário da ansiedade, a calma. O contrário da depressão talvez seja a alegria. Mas um terapeuta disse, não. O contrário da ansiedade e o contrário da depressão se chama resiliência. É você ser capaz de enfrentar as dificuldades, os embates da vida e superá-los. Sabe aquele antigo samba brasileiro? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, a paciência e a resiliência são necessidades que nós precisamos, né? São virtudes que nós precisamos acumular para lidar com as diversas situações difíceis que a nossa existência pode trazer. O espírito de Joana de Ângeles nos diz assim: resiliência é a luz da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar o sofrimento e a necessidade de ainda se encontrar nas faixas mais ásperas do mecanismo evolutivo. Eu trouxe para a gente um poema da Portia Nelson, que está no seu livro Romance of Self-Discovery. E esse poema é um poema muito interessante, muito intrigante. Eu sempre gosto muito de lê-lo. Andando pela rua, ela intitulou. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levam eternidade para eu encontrar a saída. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar, mas não é culpa minha. Ainda levo um tempão para sair. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada, vejo que ali está. Ainda assim eu caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, eu sei onde estou, é culpa minha. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Ando por outra rua. A vida tem esses buracos, né? Esses percalços, esses desafios. E às vezes, quando a gente cai no buraco e a gente se encontra ali, né, sozinho, né, naquela escuridão, naquela profundidade do eu, por vezes a gente pensa assim: meu Deus, por que nos abandonaste? Por que me abandonou? E a gente se lembra talvez de Jesus lá na cruz, porque conta os evangelhos que ele também fez essa mesma repetição de Salmo 21, 22, quando diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Mas algo que precisa ficar claro para nós é que Jesus é um espírito puro, um espírito crístico. Então, não é um espírito que passa por provações, nem expiações. Então, quando Jesus repete Salmo, certamente não é porque ele estava sofrendo, mas é que ele estava nos ensinando.
ensinando-nos a reconhecer a nossa dor, o que está se passando conosco. E por vezes a gente, nesse momento de dor, nesse buraco que estamos sozinhos, nós nos perguntamos também a Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que fica tão longe? Por que não escutas quando eu grito pedindo socorro? Porque essa é muitas vezes a situação incômoda, de desolação, de sofrimento, que às vezes vamos nos encontrar neste buraco. Mas será que Deus nos abandona? É este o ensino de Jesus. Será que Deus nos abandona? Não. Deus nunca nos abandona. Por mais que nós tenhamos errado, por mais maior que seja o nosso equívoco, por pior que seja o crime que eu tenha cometido, Deus nunca me abandona. Eu é que me coloco distante dele, mas ele sempre está conosco. É como se fosse um pai cuidando de uma criança. Ela vê ali que a criança está engateando, vai tentar levantar, exercer a musculatura. O pai não fica pegando na mãozinha da criança, mas deixa a criança desenvolver suas forças, seu equilíbrio, no processo que ela tem de fazer-se ereta e crescer. Da mesma forma, Deus, por vezes, parece estar ali, zeloso, mas não pega na nossa mão, porque nós precisamos fazer o nosso crescimento, a nossa própria marcha. Então, sair do buraco exige da gente essa vontade de exercer a musculatura, não do corpo físico, mas da alma. Exercer a musculatura das nossas virtudes, das nossas forças, da nossa fé, para que a gente possa reerguer novamente e sair desse buraco. Mas o que às vezes nos prende e nos deixa tão arraigados a esse buraco? Porque tantas vezes a gente percorre os mesmos caminhos, caímos nos mesmos buracos. E o que a gente mais repete? A culpa é do outro. A culpa é de alguém. Então, essa é uma das principais motivos da nossa renitência no erro, na morte do pecado, como diz Emmanuel, porque nós continuamos atribuindo os problemas da nossa vida ou as situações da nossa vida à culpa de alguém, dos pais, do governo, da sociedade, daquela pessoa, do colega, do amigo, do marido e assim por diante. Então a gente não assume a nossa responsabilidade, porque somente quando eu digo eu sou responsável, eu então consigo sair desse buraco. Tem um autor americano chamado Joe Willing, ele escreveu um livro chamado Extreme Ownership, Responsabilidade Extrema. Este homem, ele foi participante da US Navy, né, da Marinha Americana, e ele comandou um grupo de elite da Marinha, trabalhou pela Marinha entre 1990 e 2010, e ele participou da Guerra do Iraque. Em um determinado momento nessa guerra, ele tinha uma missão, organizou o grupo, preparou aquela missão, e o que aconteceu no dia em que deveria tudo ocorrer, né, os soldados, os marinheiros deveriam agir, por um erro de comunicação, os soldados atiraram um contra os outros. Ninguém morreu, mas muitos ficaram muito feridos. E aí ele voltou, ele sabia que seria chamado ao tribunal para poder julgar, né, o que havia acontecido naquela missão, por que desse erro, por que desse engano, por que dessa tragédia. E ele estava em casa, à frente do espelho, se perguntando quem foi o culpado? Quem foi o culpado desse problema, desse erro? O que aconteceu? E até que em um momento ele teve um insight, uma luz. Que ele falou assim, por que eu estou procurando o culpado? Quem procura culpado está olhando o passado. Quem está procurando o culpado está querendo punir alguém lá, mas eu punir alguém lá não resolve o problema. Eu tenho que perguntar, quem é o responsável? E aí, no outro dia, ele reúne o grupo que ainda ele estava comandando e diz assim, quem foi o responsável pela essa falha? Um levanta a mão, o outro levanta a mão e ele disse, não, vocês não são responsáveis. Eu fui o responsável, porque eu sou o líder. Eu estava responsável por essa missão.
Se algo não foi bem comunicado, se os detalhes do plano não estavam bem alimentados, bem corretamente endereçados, isso é um erro meu, é a responsabilidade minha. Então, nesse livro da responsabilidade extrema, ele nos ensina, sim, que nós precisamos assumir a responsabilidade pela vida que a gente leva. E isso é libertador, gente. Porque, infelizmente, nós vivemos no vitimismo. Nós vivemos achando que somos vítimas da vida. Somos vítimas dos pais, da vida que eu estou levando, das circunstâncias, e isso é aquilo, e a gente deixa de assumir o nosso papel, o nosso protagonismo, a nossa ação. Porque quando você diz, eu sou responsável, você não fica se lamentando, você não se sente coitadinho, você não sente autopiedade, mas você pensa, o que eu posso fazer para resolver essa situação? Porque para sair o buraco, enquanto eu achar que alguém é culpado pelos problemas que eu tenho, então eu vou ficar em situações muito complicadas, né? Não vou conseguir sair desses problemas. Porque nós carregamos em nós crenças limitantes. Uma das crenças limitantes é pensar que a vida é somente prazer. A vida em abundância significa vida alegre o tempo todo. E não é isso. Não existe vida alegre, feliz o tempo todo. A gente, então, pensa no prazer. Por exemplo, o prazer é algo que termina. Eu posso comer aquele bolo, eu falo muito de bolo, porque eu gosto de bolo de aniversário, eu sempre penso nisso, né? E o bolo de aniversário, eu adoro, aí você corta uma fatia, você come. O primeiro é uma delícia. Aí você fala assim, eu dou conta de um segundo. Aí pede mais um segundo pedaço. Não é tão bom quanto o primeiro. O terceiro você come, mas fica empaturrado, o estômago já fica ali reclamando. E termina o prazer. Tem repulsa. Você nem quer ver bolo mais. Você foge. Porque não dá conta. Então o prazer é isso. Às vezes ele cria um nojo, ele cria uma aversão quando ele é exagerado. Então ele tem um limite. Então a vida não pode ser apenas prazer. Se a gente pensar que casamento é prazer somente alegria o tempo todo, estamos enganados. Casamento é o encontro de dois porcos-espinhos. Nós temos que saber a distância, como que a gente vai se colocar um ao outro, como a gente se associa, porque se você encostar demais, arranha, fere, sangra. Então nós temos que ter uma dimensão ali, como nos colocar. Filhos, é uma coisa maravilhosa, né? Uma gracinha, aquele bebê. Mas dá trabalho, gente. Tem filho que não dá trabalho? Dá muito trabalho. Você tem que acordar à noite, você tem que cuidar, você tem que estar doente. Tem dia que o filho está ali o tempo todo enjoadinho por isso, por aquilo. Então, tudo dá trabalho na vida. Eu posso ser o melhor profissional, posso ser um médico cirurgião assim de elite aqui, né? Com maior capacidade, treino, etc. Mas não há médico cirurgião que não tenha que ficar 12 horas em pé, em frente a um paciente. Numa cirurgia, são 12, 16 horas, às vezes 24 horas, num processo ali. Então, quer dizer, ele tem prazer pela profissão? Tem, mas exige esforço, exige dedicação. Não tem ninguém que nasceu sabendo tudo, você precisa ler, você sempre precisa estudar. Então eu tenho que passar horas e horas a fio, à frente do computador, à frente dos livros, preparando essa palestra, porque senão eu não vou trazer nenhum conteúdo. Então não existe isso que as coisas têm de graça, que tem sabor e está tudo bem. Nós temos que entender que a vida tem os seus prazeres, né? Mas tem as suas alegrias, mas são momentos, são instantes. Esses momentos em que nós atuamos com abundância e que eles sejam plenos para fazer-nos caminhar e continuar saindo dos buracos que nós encontramos. Há outras situações na vida que é uma outra crença limitante, que é aquela que nos diz que nós nos definimos pelos nossos limites, pelos nossos erros. Porque às vezes a gente acha que porque eu não tenho determinada escolaridade, porque eu não tenho determinada condição, que eu não fiz isso ou aquilo, eu não posso fazer nada.
Eu acho que eu não tenho capacidade de me colocar numa palestra, eu não tenho capacidade de participar de um grupo de discussão, porque eu não tive a mesma escolaridade de fulano de tal. Então a gente começa a achar que os nossos limites definem aquilo que eu sou. Eu olho para um cadeirante, eu falo assim, coitado, né? Não pode fazer quase nada na vida. Eu olho para uma pessoa com surdez, eu penso, olha, ele é surdo, viu? Eu olho para uma pessoa que tem algum problema mental, é esquizofrênico. Que a pessoa é depressiva. Como se a depressão, a esquizofrenia, ou a paralisia, ou qualquer outro problema físico pudesse definir quem você é. Nós não somos definidos pelos nossos limites, ou pelas coisas que ainda nos limitam, ou pelos erros que nós fizemos. Porque nós sempre podemos surpreender, fazer muito mais. Gandhi, por exemplo, quando ele iniciou o movimento para a libertação da Índia, certo momento, um desses repórteres ingleses foi até a Índia saber quem é esse Gandhi, né? E o que ele esperava encontrar? Um homem alto, forte, uma pessoa com rompantes e tudo mais, e encontra um homem franzino, pequeno, frágil. Ele olha para aquele homem e pergunta assim, você é o Gandhi que está pretendendo libertar a Índia do jugo inglês? E Gandhi, percebendo o porquê da pergunta, diz a ele, a força de um homem não está na sua musculatura física, a força de um homem está na sua vontade. Chico Xavier havia psicografado Parnaso de Além-Túmulo em 1931, o livro ganhou uma enorme repercussão no Brasil, críticos literários se dividem para avaliar, porque haviam nomes ali de poetas famosos do Brasil, de Portugal, e as pessoas começam a avaliar aquelas escrituras e tudo mais, e ganha fama, ganha jornais, os jornais publicam as fotos do Chico, do livro Parnaso de Além-Túmulo, os mortos voltam a falar, e isso tudo. Um dos grandes críticos brasileiros à época de literatura, membro da Academia de Letras, sai de Belo Horizonte, vai a Pedro Leopoldo, vai encontrar Chico Xavier. Eu quero saber quem é este homem. E, de repente, encontra uma pessoa humilde, com 4ª série do ensino primário, simples, com seu jeitinho bem simples, bem mineirinho. Ele diz, você é uma besta espírita. Chico ficou consternado, porque aquele homem esperava encontrar uma pessoa que debatesse, que falasse de literatura, que tivesse riqueza cultural, educação, né, pudesse dar aquela impressão, mas ao contrário, era uma pessoa simples. Então aquele homem, o que acontecia? Ele julgava o Chico pelas expressões externas, assim como aquele repórter julgou o Gandhi pela feição física que ele tinha. Então, às vezes, nós causamos isso a nós mesmos, porque o pior carcereiro para nossas almas somos nós mesmos. Quando a gente define que não posso, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não consigo seguir. Quando eu coloco isso, eu sou o carcereiro, que algemo a minha alma a este limite, a este processo. Não há crescimento sem dor. Rubem Alves tem uma belíssima crônica, né, que ele chama Ostra Feliz não faz pérola. Ele conta que as ostras são moluscos, e moluscos deliciosos. Nosso amigo ali sabe cozinhar, né? Pratos maravilhosos, você pode comer puro, com limão, você pode fazer sopa, pode fazer paella, comer com arroz. Ostra é delicioso. Mas as ostras, esses animais tão simples, tão indefesos, para se defender dos seus, né, daqueles predadores, elas criaram as carapaças, as conchas, que são assim exoesqueletos, né, exoesqueletos duros, rígidos, que então permite elas viverem. E conta-se que as ostras no fundo do mar, elas entoam uma canção, a canção marítima. Mas, de vez em quando, surge uma ostra que não canta como as outras ostras. Ela faz como se fosse um solo, uma cantiga diferente, às vezes triste.
É porque ali dentro da ostra entrou um grãozinho de areia. E o grãozinho de areia é tão pontiagudo, machuca a carne da ostra, faz doer. Então a ostra sabe que para poder se proteger, porque ela não pode expulsar o grãozinho de areia, ela tem que cobrir aquele grãozinho de areia com uma substância lúcida, translúcida, brilhante, e faz a pérola. A ostra que passa pelos problemas do sofrimento é aquela que faz a pérola. É, às vezes, no sofrimento que nós temos nas nossas vidas que a gente monta as pérolas na nossa existência. E foram esses sofrimentos que fizeram com que a gente aqui estivesse e pudéssemos olhar para trás e dizer: eu sou rico dessas pérolas, porque eu superei tantas e tantas dores, tantos e tantos conflitos. Então, às vezes, é na entoação daquela canção triste da ostra que faz pérola que ela se difere de todas as outras. Há uma outra crença limitante que nós precisamos perceber, é a do perfeccionismo. Vocês já pensaram que há pessoas que não fazem as coisas porque são tão perfeccionistas que elas têm medo de errar, têm medo de fazer as coisas e não ficarem boas? Então elas ficam e gastam muito tempo se preparando, se preparando. Às vezes somos aquelas pessoas que fazemos um curso aqui, um curso acolá, fazemos graduação, fazemos essa graduação, temos tanta formação, mas não conseguimos colocar em prática. Porque o medo de errar, esse perfeccionismo nos impede de crescer. Então ela se torna um problema da nossa limitação, o problema da nossa vida, né? Outro problema do nossa crença limitante é o não merecimento. É achar que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço sair do buraco. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui nesse escuro, estar isolado, cair nesse pedaço, eu mereço esse sofrimento. E a gente não se permite ser feliz. A gente acha que a gente não nasceu para vibrar, para ser feliz, para participar, partilhar, e a gente se restringe nesse processo. O Sandro Klinger conta o caso de uma pessoa que ela atendeu no consultório. Era um homem que tinha, nesse caso, é uma esposa, mas não é o mesmo caso do anterior, mas é com a sua esposa, e eles tinham um problema no relacionamento, porque todas as vezes que eles iam celebrar alguma coisa, ele fazia alguma coisa que destruía aquele momento. Seja uma festa, uma celebração, ele chegava ali e era um momento para ser alegre, um momento para celebrar, mas ele não sabia celebrar. Ele não sabia ser feliz. Então ele chegava ali, por alguma forma, ele boicotava. Ele boicotava os momentos felizes da vida e estava afetando o relacionamento do casal. Então ele começa a fazer a terapia, e quando ele volta ao passado, quando ele tinha 5 anos, ele se depara com uma situação em que o pai faz uma coisa que a gente jamais deve fazer com uma criança. O pai vai separar-se da mãe e chega perto dele com 5 anos e pergunta: filho, eu vou me separar da sua mãe, você quer vir comigo ou vai ficar com ela? É extremamente cruel. E até hoje a gente vê tantas separações, tantos divórcios, em que coloca os filhos nessa berlinda, né? É muito cruel. E a criança ali de 5 anos, ela não tinha nem condições de fazer qualquer julgamento, né? E aí ele fica com a mãe. O pai sai, vai embora, 2 semanas depois ele tem um acidente e morre. E ele, como criança, entende que a culpa é dele. Porque ele não saiu com o pai. Porque ele não viajou com o pai. E talvez se ele tivesse ido com o pai não teria morrido. Então ele guardou este trauma e ele não se permitia ser feliz. Não permitia viver felicidade mais, porque ele sempre achava que era o culpado, responsável por um problema que havia acontecido no passado. Então, este é o problema da gente achar que não tem merecimento. Algo está errado. Algo está precisando ser trabalhado dentro de nós, para que a gente possa entender que nós também merecemos
ser felizes e continuar nossa existência. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis escreveu sabiamente: nas horas de provação, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Vou ler de novo, porque eu acho apaixonante essa frase dele. Nas horas de provação, soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. No livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec, então, questiona os espíritos qual o objetivo da encarnação, e os espíritos nos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação. Então, as vicissitudes na existência corporal, elas nos levam a uma grande aprendizagem, porque ela desperta nossas almas para os conteúdos que nós estávamos adormecidos. Ele cutuca, né? É aquele cutucão, porque senão a gente começa a cair pela inércia, né? Pelo dia a dia ali, vamos morosamente, mas a vida traz certos cutucões. Quando a gente pensa que as coisas estão assim, bem tranquilas, aí surge um cutucão. Surge alguma coisinha que são as vicissitudes da nossa existência, para que a gente possa despertar para essa jornada, para outras dimensões das nossas capacidades como espírito, que precisam ser dilatadas, iniciar novas aprendizagens, novas etapas na vida. Eu queria terminar trazendo essa mensagem de Emmanuel, quando ele fala a respeito dessa passagem de Paulo em Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos e séculos. Algo para a gente meditar, levar conosco, porque nessa jornada, para fazer dessa vida uma vida abundante, usemos da ferramenta da paciência e sejamos resilientes, e não deixemos o desânimo afetar o caminho aqui que somos chamados a percorrer, aceitando conosco nossas limitações, mas sem fazer dessas limitações muralhas que nos impeçam de crescer e nos elevarmos a cada dia, a cada momento. Muito obrigado. Que Jesus esteja com vocês. Obrigado, Edson. Tudo bem, pessoal? Tem um recadinho aqui. Dia das Mães, festa do Dia das Mães, vai ser no próximo sábado, mas os ingressos vão ser vendidos até quarta-feira. Então, quem quiser comprar, tem até quarta-feira. Depois vai ter que brigar com a Silma. Ok? Todos estão convidados, é uma festa de luz. Sempre muito bom compartilhar. Eu escutei falar que hoje a gente vai ter uma cantora, a Lucy vai cantar pra gente na festa. Né, Lucy? Vai não? Se eu usar muita resiliência. Eu vou falar, já está ensaiando já, Soninha? Você também, viu? Todos estão convidados para a festa, é sempre muito bom, é um espaço que a gente compartilha, e é para ajudar a nossa casa, para ajudar a manter as nossas obras, para termos esse espaço aqui, confortável, limpo, com arzinho condicionado no verão,
né, para pagar a conta de luz, tudo. É para isso que é usado esse dinheiro que a gente arrecada aqui, e para as nossas obras também, quando um irmão está necessitado, nós possamos ajudar também, né? Então, tá dado o recado. Algum recado mais aí? Esqueci. O almoço de hoje tá... Fala pra gente, então. Tem um morango aí fora ou não? Hoje tem brigadeiro com morango. Maravilhoso. Quem fez? Quem tiver de dieta, sai da dieta hoje, que o trem tá bom. A propaganda Chocolate foi feita. belga. Opa! Pronto. E o morango tá, acho que tá na época, né? Aí a gente vai ter que perder toda a paciência e resiliência que a gente aprendeu hoje aqui. Vai tudo por água abaixo quando deparar com esse morango. Então tá bom. Todos estão convidados para o nosso almoço também. Eu sempre lembro que não quiser comer aqui, compra, leva para casa, dá de presente para um amigo. Ok? Tudo bem? Faltou alguma coisa, Luci? Agradecer uma vez mais ao Edson. Gratidão, Edson, pela excelente palestra. Obrigado, Edson. Todos estamos gratos aqui, né? Todos vão sair daqui hoje mais resilientes, mais pacientes. Eu não peguei essa fila, não, da encarnação da paciência. Eu esqueci tudo. Se eu aprendi lá, eu esqueci. Espero que um dia volte a paciência. Vamos para a nossa parte final, que é a oração final, os passes. Todos estão, uma vez mais, todos estão convidados para o nosso almoço. Sônia, você faz a oração para a gente ou não? Faz? Então tá bom. Você vem aqui fazer a oraçãozinha, então? Não, ela veio toda energizada do Brasil para cá. Vem para cá, então. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana de paz, de amor, que mais compreensão. Pode vir, Soninha. Pode. Obrigado. Com muito amor no coração, com muita esperança, com muita alegria, vamos agradecer ao nosso mestre e toda a espiritualidade dessa casa por esses ensinamentos. E com muita humildade vamos pedir ao Senhor, ajuda-nos, Senhor, a ter humildade para aceitar as coisas que não estão no nosso controle. Essa é a receita para vivermos em paz, com mais alegria. Mudar tudo o que podemos. Tudo. Muita coragem para mudar a nós mesmos, principalmente. E muita coragem, muita humildade para saber a diferença do que está nas nossas mãos e não. Muito obrigado por essa doutrina de amor. Que possamos sair daqui bem mais aliviados para seguir a nossa estrada, já sabendo que nós somos uma flor do jardim de Deus. E por isso já estamos prontos para fazer a diferença. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.